Um de 30 começou a flertar comigo. Como se atreve? Ou seja, eu também tenho 30, mas pareço uma de 23 e ainda tenho espírito de 18. Que procure alguém da sua idade. Eu não gasto milhares de reais todos os meses em bioestimuladores de ponta, infusões celulares e sessões semanais de drenagem linfática para ser tratada como uma mortal qualquer, enquanto a maioria das mulheres da minha faixa etária aceita a decadência física com uma passividade constrangedora. Eu travei uma guerra declarada contra o tempo e venci em todos os aspectos mensuráveis. Minha certidão de nascimento pode até insistir na formalidade burocrática de que completei 3 décadas de vida, mas qualquer pessoa com um mínimo de discernimento visual nota que minha pele possui o vício impecável de 23 anos e minha vibração não passa dos 18. A juventude não é uma contagem de voltas ao redor do sol, mas sim uma questão de investimento financeiro pesado, disciplina estética e recusa absoluta em conviver com o desleixo. Por conta desse padrão inegociável, seleciono rigorosamente os ambientes que frequento para evitar qualquer contato com a mediocridade visual do cidadão comum. Na última sexta-feira, decidi que precisava relaxar em um dos rooftops mais caros e exclusivos do bairro nobre da cidade. Um local onde a entrada é rigidamente filtrada pelo consumo mínimo. Sentei-me em uma mesa alta de mármore italiano. Posicionei estrategicamente minha bolsa de grife e pedi uma taça de água alcalina com infusão de ozônio para manter meus níveis de hidratação intracelular intactos. O ambiente estava impecável com iluminação difusa calculada para não agredir o colágeno facial e música lounge em volume civilizado. Eu apreciava a vista panorâmica sentindo a superioridade natural de quem cuida do próprio corpo como um templo intocado pela rotina massacrante do trabalhador padrão. Estava imersa nessa atmosfera de alto nível quando percebi uma movimentação indesejada no meu campo de visão periférico. Um sujeito de porte comum, usando um terno cinza visivelmente comprado em loja de departamento e sem qualquer ajuste de alfaiataria fina, caminhava decididamente em direção à minha mesa. Ele exalava aquela energia pesada típica de quem passa 40 horas semanais fechado em um cubículo de escritório e gasta os sábados preenchendo planilhas de imposto de renda. O corte de cabelo dele era totalmente sem conceito. Os ombros levemente caídos entregavam a postura de quem carrega o peso de boletos acumulados e a pele do rosto apresentava claros sinais de fotoenvelhecimento sem tratamento. Qualquer mulher de bom gosto perceberia a quilômetros de distância que aquele homem pertencia ao extrato mais desprovido de ambição estética da sociedade. Mesmo assim, ele teve a audácia inacreditável de puxar a banqueta ao meu lado sem pedir permissão prévia. O indivíduo se apresentou com o nome de Marco, ostentando um sorriso presunçoso que revelava uma total falta de noção sobre o abismo que nos separava. Ele segurava uma taça de espumante genérico e me dirigiu a palavra com uma intimidade que eu jamais autorizei em toda a minha vida. Em vez de demonstrar a reverência que uma mulher com a minha densidade dérmica exige, ele soltou uma risadinha casual e tentou puxar assunto sobre o trânsito da cidade. Olhei para ele com o mais absoluto desprezo, esperando que meu silêncio cortante servisse de barreira imunológica contra aquela abordagem medíocre. Infelizmente, homens medianos são completamente desprovidos de autocrítica e costumam confundir repulsa silenciosa com timidez. Foi exatamente nesse momento que o absurdo atingiu proporções inaceitáveis e feriu minha dignidade celular. Marco inclinou o tronco para a frente, ofereceu a taça que segurava e disse que adorava encontrar pessoas da mesma faixa que ele, completando com a frase mais ofensiva que já ouvi: "É ótimo ver que nós, na casa dos 30, ainda sabemos aproveitar a noite." O sangue ferveu instantaneamente nas minhas têmporas diante de tamanha afronta biológica e social. Aquele homem destruído pelo estresse corporativo, com linhas de expressão evidentes na testa e um terno de poliéster barato, teve a petulância de me nivelar ao estado de conservação deplorável dele. O simples fato de ele presumir que compartilhamos a mesma realidade apenas por uma coincidência cronológica foi uma agressão direta ao meu patrimônio genético e financeiro. Minha mente processou a humilhação em frações de segundo enquanto eu encarava os poros dilatados daquele sujeito. Eu não passei anos aplicando ácido hialurônico de última geração, dormindo em fronhas de seda pura e evitando açúcares inflamatórios para ser abordada por um assalariado com cara de financiamento imobiliário de 30 anos. Uma jovem com o vício e o tônus que eu apresento atrai empresários internacionais, herdeiros e homens que realmente entendem o custo de manutenção de uma mulher de elite. Permitir que aquele projeto de classe média continuasse respirando o mesmo ar purificado que eu sem uma resposta pedagógica seria um crime contra os meus próprios padrões. Eu precisava restabelecer a ordem hierárquica do ambiente imediatamente.
Levantei-me com a postura ereta e a frieza cirúrgica que só as mulheres verdadeiramente superiores conseguem sustentar sob provocação. Olhei fixamente nos olhos de Marco, que ainda sustentava aquela expressão ingênua de quem acreditava estar conduzindo um flerte bem-sucedido. Sem dizer uma única palavra inicial, estendi a mão e peguei a taça de espumante que ele mantinha estendida na minha direção. O homem sorriu achando que eu finalmente aceitaria sua cortesia barata de homem comum. Foi então que executei o movimento necessário para purificar o perímetro contra aquela audácia descabida. Virei o pulso com calma deliberada e despejei todo o líquido dourado diretamente no piso de mármore italiano, criando uma poça aos pés dele. O barulho do líquido caindo silenciou imediatamente as duas mesas vizinhas que acompanhavam a cena. A cor sumiu do rosto de Marco enquanto ele olhava estupefato para o chão manchado e depois para minha expressão inabalável. Mantive a taça vazia suspensa por alguns segundos antes de soltá-la sobre a mesa com um estalo seco e autoritário. O choque dele foi a prova definitiva de que pessoas medíocres nunca estão preparadas para enfrentar quem não aceita rebaixamento de padrão. Com a voz límpida e projetada para que todos os presentes no lounge escutassem com clareza cristalina, dei meu veredito final. Avisei que homens com aspecto de boleto vencido, rotina de ônibus e decadência física explícita deveriam procurar mulheres com a mesma data de validade desgastada que a deles. Deixei claro que minha idade biológica visível é de 23 anos e que meu espírito vibrante jamais desceria ao subimundo da rotina cinzenta de um trintão desleixado como ele. A humilhação verbal foi tão precisa e contundente que qualquer resquício de audácia que ele possuía evaporou instantaneamente. Marco ficou completamente paralisado, abrindo e fechando a boca sem conseguir articular uma única frase coerente de defesa. Ele gaguejou algo inaudível, recolheu os braços colados ao corpo e deu 2 passos para trás com a postura totalmente destruída pela minha repreensão. As pessoas ao redor tentaram disfarçar o constrangimento, mas era evidente que todos haviam testemunhado a lição pública de higiene social que acabei de aplicar. O sujeito virou as costas de maneira desajeitada e praticamente fugiu em direção aos elevadores para esconder a própria vergonha. Mostrei com perfeição matemática que a audácia de um homem comum tem limites intransponíveis diante de uma mulher de alto valor. Ajustei meu casaco de alfaiataria sobre os ombros e peguei minha bolsa com a serenidade de quem acabou de prestar um serviço de saneamento estético ao recinto. Ao passar pela recepção do rooftop para validar meu cartão de consumação, notei que a atendente me lançava um olhar reprovador e carrancudo. Aquela funcionária mal remunerada certamente se identificava com a mediocridade do Marco e não suportava ver uma mulher linda e rica impondo limites claros contra a gente. Da laia dela. Ignorei solenemente a cara feia daquela assalariada, paguei minha conta com cartão sem limite e entrei no elevador privativo com o queixo erguido. Saí daquele prédio plenamente convicta de que minha atitude foi não apenas justificada, mas estritamente necessária para a preservação do meu patamar. Se mulheres refinadas e impecáveis como eu começarem a aceitar cantadas de homens com cara de 30 anos e vida estagnada, a sociedade entrará em um colapso estético irreversível. Marco teve exatamente o que merecia por tentar forçar uma equivalência inexistente entre a carcaça cansada dele e a minha perfeição celular. Voltei para casa em meu carro importado certa de que continuarei blindando minha juventude eterna contra qualquer tipo de contaminação visual ou social. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a mulher tem 30 anos no RG. Jura que a biologia não se aplica a ela porque gasta o salário em ácido e ainda se acha uma adolescente de 18 no corpo de 23. Você não é jovem, você só é uma trintona arrogante que deu um chilique ridículo no meio do bar. Resposta da OP. A biologia é flexível para quem tem conta bancária suficiente para renovar as mitocôndrias todo mês, meu bem. Se você já aceitou o seu envelhecimento precoce por pura falta de recursos financeiros para bancar tratamentos de ponta, não tente projetar sua carcaça flácida na minha densidade dérmica impecável. Usuário anônimo 2 diz: jogar a bebida do cara no chão de um estabelecimento de luxo e armar barraco aos berros faz parte da tal elegância de elite que você prega? Você só passou vergonha e pareceu extremamente mal educada. Resposta da OP. Desinfetar o meu campo pessoal contra a audácia de homens de baixa categoria não é barraco, é medida básica de higiene social. Se o chão de mármore recebeu o líquido ordinário dele, a administração que agradeça por eu ter poupado o ambiente de uma conversa de baixo nível. Atualização 1.
Já se passaram 3 semanas desde a última atualização, e os desdobramentos daquele episódio lamentável no Rooftop me forçaram a enxergar perigos que até então passavam despercebidos pela minha rotina. A constrangedora tentativa de aproximação daquele homem me abriu os olhos para a quantidade imensa de radiação e estresse oxidativo que adultos comuns de 30 anos exalam diariamente. Comecei a pesquisar profundamente sobre a física quântica da degradação biológica e percebi que conviver no mesmo espaço físico com pessoas que possuem rotinas corporativas estafantes acelera a quebra de colágeno de quem investe pesado em si mesma. O ar que respiramos dentro de um condomínio de alto padrão não pode ser compartilhado indiscriminadamente entre quem tem padrões celulares jovens e quem já abraçou a velhice precoce. Moro em um edifício de alto padrão onde a taxa condominial é exorbitante, o que teoricamente deveria garantir uma atmosfera totalmente protegida e higienizada. No entanto, passei a notar que a piscina e a academia do prédio estavam constantemente infestadas por vizinhos com evidente fadiga muscular, olheiras profundas e postura de quem trabalha sob pressão constante. Essas pessoas utilizam os mesmos aparelhos e mergulham na mesma água que eu, saturando os ambientes de partículas degenerativas que anulam os efeitos das minhas drenagens linfáticas semanais. Decidi que não podia ficar de braços cruzados enquanto meu patrimônio dérmico era ameaçado pela simples presença física desses condôminos desleixados. Elaborei um documento formal de 12 páginas, embasado na minha teoria de preservação tecidual, exigindo a implementação imediata de horários exclusivos para moradores com comprovado índice de renovação celular. Deixei explícito no texto que indivíduos com rotinas de trabalho convencionais e aspecto físico desgastado deveriam ter o acesso restrito a períodos alternativos para não contaminar a aura estética das áreas de lazer. Protocolizei o requerimento pessoalmente na sala da administração do condomínio, exigindo que a síndica tomasse providências urgentes para garantir a salubridade visual do prédio. Eu tinha total convicção de que estava propondo uma modernização indispensável para valorizar o metro quadrado do nosso edifício. A administradora do condomínio, Sônia, uma senhora com evidente falta de cuidados estéticos e modos excessivamente rasteiros, recebeu meu documento com um desdém inaceitável. 3 dias depois, em vez de convocar uma assembleia extraordinária para debater a triagem biológica dos moradores, ela me enviou uma notificação formal rejeitando a solicitação por escrito. Para piorar o nível do insulto, Sônia anexou uma advertência formal por conduta discriminatória contra os demais condôminos, ameaçando aplicar penalidades severas caso eu insistisse no assunto. Aquela mulher provinciana e visivelmente mal cuidada preferiu proteger a mediocridade da massa em vez de abraçar a vanguarda da preservação humana. Como a administração de Sônia se recusou a cumprir seu papel de blindagem sanitária, fui obrigada a tomar medidas drásticas de autodefesa para circular pelas áreas comuns do prédio. Adquiri um macacão térmico confeccionado em tecido reflexivo prateado de alta tecnologia e passei a utilizar uma viseira polarizada com proteção UV total até mesmo nos corredores internos e elevadores. As lâmpadas de LED do condomínio emitem frequências invisíveis que estimulam o envelhecimento, e o simples olhar cansado dos vizinhos ao cruzar comigo funciona como uma esponja de vitalidade. Transformei meu traje em uma barreira intransponível contra a decadência alheia sempre que preciso sair do meu apartamento. Além da proteção individual, entendi que era meu dever cívico neutralizar o rastro oxidativo que os moradores maduros deixam nas portas dos seus respectivos apartamentos. Comprei um borrifador pressurizado de aço escovado, abasteci exclusivamente com água mineral purificada e comecei a fazer rondas diárias pelos andares do edifício. A cada parada diante da porta de um vizinho com histórico de rotina pesada, eu borrifava uma névoa fina na maçaneta e no capacho enquanto recitava em voz alta mantras de conservação tecidual e limpeza energética. O objetivo era criar um perímetro de contenção para que as toxinas daqueles lares decadentes não vazassem para o corredor comum. A reação dos moradores foi de uma ignorância digna de pena, comprovando que mentes atrofiadas não conseguem compreender a sofisticação da biossegurança estética. Alguns vizinhos começaram a abrir as portas no meio das minhas aplicações, assustados com o reflexo do meu macacão prateado e com as gotas de água nas suas soleiras. Uma senhora do 5º andar teve a audácia de me chamar de desequilibrada enquanto eu apenas tentava salvar o corredor da atmosfera pesada que a família dela emanava. Mantive a calma e avisei pela viseira que ela deveria me agradecer por tentar retardar as rugas que já tomavam conta do pescoço dela.
A tensão atingiu o ápice na última terça-feira quando Sônia subiu acompanhada por 2 porteiros para me interceptar no meio de uma sessão de aspersão no 8º andar. A síndica, vermelha de raiva e sem nenhum traço de elegância, tentou arrancar o borrifador da minha mão enquanto gritava que eu estava molhando as portas e assustando as crianças do prédio. Dei um passo para trás com agilidade juvenil. Apontei a viseira diretamente para o rosto envelhecido dela e declarei que sua gestão estava sendo cúmplice da proliferação de estresse oxidativo no condomínio. Deixei claro que nenhuma autoridade incompetente iria me forçar a inalar a decadência biológica que ela e seus protegidos cultivavam. Sônia ameaçou lavrar uma multa pesadíssima por perturbação contínua da ordem e dano potencial ao patrimônio do condomínio, exigindo que eu tirasse o macacão reflexivo dentro das dependências sociais. Olhei para aquela mulher com o mais profundo desprezo e garanti que não pagaria um único centavo por exercer meu direito inalienável de proteção celular. Entrei no elevador antes que os funcionários pudessem me cercar, desci até o estacionamento e fui embora sob os olhares atônitos dos porteiros. Minha determinação apenas se fortaleceu diante daquela perseguição barata orquestrada por quem tem inveja da minha pele intocada. A verdade é que meu edifício se transformou em um campo de batalha entre a vanguarda da juventude eterna e a covardia de uma maioria que se conformou com a decrepitude. Não vou recuar um único milímetro diante das ameaças jurídicas de uma síndica que claramente não sabe o que é uma sessão de bioestimulador há pelo menos 2 décadas. Se for necessário recorrer aos tribunais para provar que a contaminação estética de vizinhos descuidados infringe minha integridade física, eu farei com a assessoria dos advogados mais caros do país. Minha densidade dérmica continuará protegida a qualquer custo, mesmo que para isso eu tenha que declarar guerra aberta a todo o condomínio. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a mulher agora se veste de astronauta de papel alumínio para andar no corredor do prédio e fica jogando água na porta dos vizinhos achando que tá num filme de ficção científica. Isso não é proteção de colágeno, é caso de internação psiquiátrica urgente. Resposta da OP. Mentes tacanhas e acostumadas com o subdesenvolvimento estético sempre chamam tecnologia de ponta de loucura, enquanto você ri no anonimato com sua pele cheia de flacidez e poros entupidos. Meu macacão reflexivo garante que minha barreira cutânea permaneça intacta contra a radiação da mediocridade alheia. Usuário anônimo 2 diz: você paga o mesmo condomínio que todo mundo ali, querida. Ninguém é obrigado a tolerar você borrifando coisas na porta alheia nem exigindo horário exclusivo em piscina pública por puro delírio de grandeza. Resposta da OP. Quem agrega valor estético superior ao ambiente deveria ter prioridade absoluta no uso de qualquer instalação. Se os condôminos desleixados estragam o visual das áreas nobres com sua decadência corporal visível, é obrigação moral da administração criar filtros para proteger quem realmente embeleza o patrimônio. Atualização 2. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a perseguição implacável movida pela administradora Sônia apenas confirmou que as estruturas sociais tradicionais conspiram abertamente contra quem atinge a perfeição física. Diante da hostilidade declarada no meu condomínio e da proliferação de olhares oxidados nas ruas, percebi que precisava terceirizar a proteção do meu espaço vital. Minha integridade dérmica não podia continuar exposta ao ar residual exalado pela multidão de pessoas descuidadas que circulam pelos centros comerciais da cidade. Decidi investir na contratação de um serviço profissional de blindagem perimetral humana para garantir que ninguém cruzasse meu caminho sem a devida desinfecção de presença. Recrutei Leonel, um instrutor físico de apenas 20 anos. Dono de uma simetria muscular impecável e com índice de gordura corporal rigorosamente abaixo de 8%. Fiz questão de escolher um jovem cuja idade biológica e frescor celular pudessem atuar como um escudo ressonante, neutralizando a energia densa dos adultos convencionais ao redor. As instruções contratuais que repassei para Leonel foram extremamente claras e milimetricamente desenhadas para minha segurança. Ele deveria caminhar exatamente 3 passos à minha frente em qualquer espaço público, para garantir a eficácia do isolamento. Equipei o rapaz com um megafone portátil de alta potência para alertar os transeuntes sobre a necessidade de abrir alas imediatas. Nas primeiras semanas, a dinâmica funcionou com uma precisão espetacular pelas avenidas nobres da cidade. Leonel marchava com sua postura impecável, acionava a sirene breve do aparelho e anunciava em alto e bom som para que os pedestres desviassem suas trajetórias e contivessem a respiração oxidada na minha passagem.
Eu caminhava logo atrás, desfrutando de um corredor de ar puro e da distância higiênica que as pessoas mantinham ao ficarem perplexas com a nossa passagem. Era evidente que a ordem natural estava sendo restaurada. Os cidadãos comuns finalmente aprendiam a se afastar diante da aproximação de uma mulher com investimentos milionários em sua própria estrutura dérmica. Toda essa harmonia ruiu na última quinta-feira, quando decidi visitar a ala de cosméticos importados de uma prestigiada loja de departamentos no shopping mais luxuoso da capital. Eu precisava repor meu estoque de sérums suíços de última geração formulados com peptídeos raros e extrato de células tronco vegetais. Ao adentrar a seção exclusiva da perfumaria, deparei-me com uma cena que agrediu profundamente minha sensibilidade biológica e meus princípios de asepsia. 3 mulheres visivelmente na faixa dos 45 anos, com mãos desprovidas de hidratação adequada e semblantes de pura estafa cotidiana, tocavam repetidamente nos mesmos frascos de mostruário que eu pretendia analisar. Senti um calafrio percorrer minha espinha ao constatar que a loja permitia que cosméticos de altíssimo padrão fossem contaminados pelo toque desleixado de clientes com sinais evidentes de envelhecimento avançado. Chamei Leonel imediatamente e ordenei que ele utilizasse o megafone para exigir o isolamento total daquela ala para meu atendimento privativo. O rapaz hesitou por alguns segundos, mas cumpriu a ordem e disparou o aviso sonoro, exigindo que os clientes maduros evacuassem a seção de sérums para evitar a saturação de partículas oxidadas no ar. A confusão se instalou em segundos com clientes indignadas e vendedoras em pânico diante do alerta sonoro no meio da loja. Em vez de a gerência reconhecer meu status e providenciar o esvaziamento imediato da área para preservar minha experiência de compra, 3 seguranças corpulentos surgiram do corredor principal. O chefe da segurança, um homem com postura arrogante e uniforme mal ajustado, colocou-se entre mim e as prateleiras, afirmando de maneira grosseira que o espaço era público e que eu não podia usar aparelhos de som no recinto. Tentei explicar com paciência pedagógica que o manuseio indiscriminado daqueles produtos por pessoas sem padrão celular comprometia a integridade energética dos frascos que eu iria levar para casa. O homem simplesmente me ignorou e exigiu que guardássemos o megafone e nos retirássemos do estabelecimento. A conivência daquela loja de luxo com a degradação estética coletiva fez meu sangue ferver de indignação. Não tolero hipocrisia comercial de estabelecimentos que cobram milhares de reais por produtos de rejuvenescimento enquanto permitem que seu ar seja saturado pela decadência de quem já perdeu a batalha contra o tempo. Diante da recusa dos funcionários em higienizar o perímetro, decidi demonstrar a inutilidade de vender fórmulas de ponta em um ambiente tão corrompido pela mediocridade visual. Eu precisava deixar uma marca incontestável da minha revolta contra aquela fraude corporativa. Avancei rapidamente em direção ao expositor central de vidro temperado. Peguei 3 potes pesados de creme anti-idade à base de caviar e os arremessei com toda a minha força contra a vitrine espelhada da marca. O barulho do vidro estilhaçando ecoou por todo o shopping, seguido pelos gritos histéricos das clientes que estavam no balcão ao lado. Potes importados se espatifaram no chão, espalhando cremes caríssimos sobre os cacos reluzentes em uma demonstração visual de que a falsa sofisticação daquela loja havia sido desmascarada por mim. Olhei para a gerência atonita e avisei que um comércio que não respeita a pureza do ar dos seus clientes de elite não merecia manter suas vitrines intactas. A reação do meu contratado foi a maior demonstração de covardia que já presenciei em toda a minha vida. Em vez de Leonel manter a postura e continuar operando o megafone para garantir minha retirada estratégica, o rapaz entrou em desespero absoluto. Ele largou o equipamento no chão acarpetado da loja, deu meia volta e correu desesperadamente em direção à saída de emergência para não ser identificado pelas câmeras de segurança. Aquele jovem com físico esculpido provou que de nada adianta ter 20 anos de idade no documento se o espírito é fraco e desprovido da lealdade necessária para acompanhar uma líder estética. Fui rapidamente cercada pelos seguranças da loja, que me imobilizaram pelos braços com uma truculência totalmente desmedida e desnecessária. A polícia militar foi acionada e em menos de 15 minutos, fui conduzida para fora do shopping sob a escolta de 4 agentes fardados. Uma multidão de pedestres envelhecidos com peles desidratadas e olhares carregados de inveja e rancor aglomerou-se nos corredores para vaiar minha passagem e filmar o ocorrido com celulares baratos. Mantive meu queixo erguido e a expressão de desdém absoluto, ciente de que a turba medíocre sempre celebra quando vê uma mulher superior sendo temporariamente contida pelo sistema.
Fui levada à delegacia, onde prestei depoimento sob a alegação absurda de dano material e perturbação do sossego público. Meu advogado de prontidão conseguiu minha liberação após o pagamento de uma quantia arbitrária e da assinatura de um termo de banimento perpétuo de toda a rede de lojas de departamento. As vendedoras e os gerentes acreditaram que me aplicaram uma punição exemplar ao me proibirem de entrar naquele comércio decadente. Eles são limitados demais para entender que o verdadeiro prejuízo financeiro e moral pertence à loja, que perdeu para sempre a presença radiante da única cliente que realmente entendia o valor da preservação biológica. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: pagar um personal de 20 anos para andar com um megafone no shopping mandando as pessoas não respirarem perto de você? Isso já passou de narcisismo e virou roteiro de comédia pastelão. O rapaz fez certíssimo em largar o aparelho e fugir correndo dessa loucura toda. Resposta da OP. Grandes personalidades da elite internacional contratam gestão de perímetro o tempo todo para manter a plebe a uma distância sanitária segura. O Leonel foi apenas um menino fraco e covarde que não aguentou a pressão de estar ao lado de uma mulher que exige padrões inegociáveis em qualquer ambiente. Usuário anônimo 2 diz: parabéns, agora além de banida da loja mais chique da cidade. Você vai ter que pagar uma fortuna pelos potes de creme importado que quebrou e ainda responder a processo criminal. Esse seu patrimônio genético vai custar a sua falência financeira total. Resposta da OP. O dinheiro é um mero detalhe descartável quando o que está em jogo é a defesa do meu patrimônio biológico e a denúncia da falsidade desses comércios de luxo. Enquanto vocês somam moedas para pagar contas básicas, eu uso meus recursos para marcar território e provar que a mediocridade visual não passará impune diante de mim. Atualização 3. Já se passaram 8 meses desde a última atualização e a conspiração covarde articulada pelos meus detratores continuou operando nos bastidores para tentar destruir minha reputação social. As fofocas iniciadas por aquele sujeito medíocre chamado Marco no rooftop se espalharam pelos círculos da cidade, somando-se às notificações abusivas da síndica Sônia no meu edifício e ao escândalo fabricado pela loja de departamentos. Percebi que tentar dialogar com a sociedade convencional era inútil, pois a massa dominada pelo estresse e pela flacidez cutânea nunca aceitará a supremacia de uma mulher de 30 anos que conserva a densidade dérmica de 23. Eu precisava de um ato grandioso, público e incontestável para calar a boca de todos os invejosos de uma vez por todas. Decidi idealizar e organizar a primeira maratona da pureza celular, um evento esportivo de vanguarda projetado para acontecer nas alamedas do parque municipal mais frequentado da capital. O regulamento que publiquei na internet exigia que os participantes comparecessem vestindo trajes fluorescentes reflexivos e apresentassem um laudo dermatológico recente, comprovando hidratação cutânea superior a 90%. A intenção era formar um pelotão de elite para correr a uma velocidade estipulada, humilhando a lentidão e a decadência postural dos frequentadores habituais do parque. Eu estava pronta para liderar a marcha definitiva da juventude eterna contra a lentidão dos trintões acomodados. No domingo pela manhã, cheguei ao ponto de partida vestindo um macacão neon aerodinâmico, viseira espelhada e calçando meus patins de velocidade profissionais com rolamentos de cerâmica importados. Para minha total falta de surpresa, nenhum dos inscritos apareceu portando os laudos e o rigor técnico exigido pelo meu regulamento. A covardia da população é previsível. As pessoas preferem definhar no sedentarismo a encarar um teste rigoroso de vitalidade. Em vez de cancelar o evento, decidi que realizaria a prova de forma solo, demonstrando que minha capacidade física e estética é absolutamente autossuficiente, para garantir que a radiação solar matinal não agredisse meu rosto durante o percurso em alta velocidade. Empunhei com a mão direita uma sombrinha especializada com blindagem de titânio e bloqueio ultravioleta total. Aquele equipamento de alta tecnologia atuava como um domo protetor sobre minha cabeça enquanto eu deslizava pelos primeiros metros de asfalto liso do parque. Eu acelerava com passadas largas e elegantes, sentindo o vento bater no meu traje e observando os caminhantes matinais parando nas calçadas para contemplar a perfeição dos meus movimentos. Tudo parecia milimetricamente sob controle até a pista entrar no setor de declive acentuado. Ao atingir a curva mais íngreme da descida que contorna o lago principal, a força do vento abriu completamente o tecido de titânio da sombrinha, criando um arrasto aerodinâmico inesperado e violento. A haste de metal puxou meu braço para trás, desestabilizando completamente o centro de gravidade dos meus patins importados sobre o asfalto. Tentei inclinar o corpo para compensar a perda de equilíbrio,
Mas a velocidade excessiva e a resistência do ar transformaram minha manobra em um desastre cinético e irreversível. Comecei a zigue-zaguear pela pista sem conseguir acionar os freios de calcanhar, avançando velozmente em direção à praça de alimentação ao ar livre. A colisão foi monumental e cinematográfica. Eu atravessei o canteiro de flores e invadi em cheio a estrutura de madeira e lona do quiosque Caldo de Cana do Zé, destruindo mesas de plástico, cadeiras dobráveis e arrebentando a fiação elétrica da máquina de moer cana. Caí de costas sobre um engradado de frutas, enquanto jarros de garapa, gelo picado e folhas de hortelã voavam sobre meu traje neon impecável. A sombrinha de titânio ficou presa nos cabos de alta tensão do quiosque, emitindo pequenas faíscas enquanto eu jazia no chão coberta por uma gosma açucarada e grudenta que arruinou instantaneamente meu macacão de alta tecnologia. A dor do impacto foi aguda, mas a humilhação visual foi infinitamente pior. Em questão de segundos, uma roda de frequentadores idosos e caminhantes de meia-idade se formou ao redor dos destroços da barraca para gargalhar descaradamente da minha situação. Aquelas pessoas desprovidas de qualquer elegância apontavam os dedos, tiravam fotos com celulares e zombavam do meu tombo enquanto o dono do quiosque berrava cobrando o prejuízo do maquinário. A visão daquela plateia decadente e flácida rindo da minha tentativa de estabelecer um marco de vitalidade me causou uma fúria incontrolável. Ainda caída entre os cacos de plástico e bagaços de cana moída, apontei meu patim sujo para a multidão e gritei a plenos pulmões a verdade científica sobre o acidente. Berrei que a queda não havia sido um erro meu, mas sim uma consequência direta da desestabilização do campo gravitacional local causada pela concentração absurda de corpos densos, sedentários e envelhecidos que me cercavam naquela curva. Afirmei que a massa energética pesada daquela plateia estagnada atraiu meus patins contra a estrutura do quiosque em um ato inconsciente de sabotagem contra a minha leveza celular. Minhas palavras foram recebidas com mais risadas debochadas por aquela turba ignorante. A palhaçada coletiva só foi interrompida com a chegada truculenta dos fiscais da prefeitura e de uma viatura da Guarda Civil Municipal. Em vez de me prestarem socorro como atleta de ponta vítima de uma anomalia ambiental, os agentes públicos me trataram como uma criminosa comum. O proprietário do quiosque fez um escândalo histérico sobre suas mesas quebradas, e os fiscais lavraram ali mesmo 3 multas pesadíssimas por infração de velocidade em parque público, destruição de patrimônio licenciado e risco à segurança dos pedestres. Fui praticamente arrastada para uma ambulância municipal sem que ninguém demonstrasse um pingo de respeito pela minha proposta revolucionária. Fui levada ao hospital público mais próximo para tratar os hematomas. Um lugar horrendo cuja iluminação fluorescente certamente oxidou meses de tratamento facial em apenas 4 horas de espera. Meu advogado teve que comparecer novamente para intermediar o pagamento dos danos ao quiosqueiro e evitar que eu fosse fichada na delegacia por dano qualificado ao patrimônio municipal. Aquela maratona histórica foi deliberadamente sabotada pela mediocridade do poder público e pelo rancor de uma população que prefere ver uma pioneira da juventude estatelada no chão a admitir a própria falência biológica. Minha determinação, contudo, permanece inabalável diante da inveja rasteira dessa cidade. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a mulher desce uma ladeira de patins segurando um guarda-chuva de ferro, se estabaca dentro de um quiosque de caldo de cana e a culpa é da gravidade alterada pelas pessoas gordas e sedentárias. Eu me recuso a acreditar que essa mente existe no mundo real. Resposta da OP. Qualquer estudante básico de biofísica quântica sabe que campos biomagnéticos densos de pessoas com estagnação linfática severa alteram a resistência do solo e o atrito dos solamentos. Fui vítima de uma atração gravitacional provocada pelo acúmulo de decadência celular daquela plateia inútil, e não admito que analfabetos da física tentem ridicularizar minha teoria. Usuário anônimo 2 diz: destruiu o ganha-pão de um trabalhador humilde, tomou um banho de garapa na frente de todo mundo e ainda saiu de ambulância multada até o pescoço. O seu estilo de vida superior parece mais um episódio desastroso dos Trapalhões. Resposta da OP. O mobiliário daquele vendedor ambulante era feito com materiais de 5ª categoria que cederam ao menor contato da minha estrutura aerodinâmica. Se a prefeitura investisse em infraestrutura de alto padrão em vez de permitir barracas precárias no parque, atletas de alto nível como eu não sofreriam acidentes decorrentes da fragilidade pública. Atualização 4. Já se passaram 2 anos desde a última atualização e o complô orquestrado pelas forças da mediocridade cobrou um preço financeiro devastador contra a minha trajetória.
O efeito cascata das multas aplicadas pela prefeitura após o episódio do quiosque, somado às indenizações astronômicas exigidas pela loja de cosméticos e aos honorários advocatícios intermináveis, dilapidou completamente as reservas financeiras que eu mantinha aplicadas. Para selar minha ruína econômica, a administradora Sônia reuniu os condôminos em uma assembleia fraudulenta e executou uma ação judicial impiedosa, acumulando penalidades condominiais até conseguir a penhora e o despejo sumário do meu apartamento no edifício de luxo. Fui expulsa do meu próprio lar pela aliança criminosa entre trintões acomodados e burocratas ressentidos. Hoje sou forçada a residir em uma kitnet minúscula de 20 metros quadrados, localizada em uma rua sem pavimentação na periferia mais afastada da cidade. O ambiente ao redor é um pesadelo visual contínuo, habitado por pessoas que trabalham em regime braçal, alimentam-se de carboidratos inflamatórios e exibem rostos precocemente envelhecidos sem qualquer constrangimento. Para impedir que a decadência biológica dessa vizinhança imunda penetre no meu refúgio, isolei completamente todas as janelas com plástico preto impermeável, bloqueando qualquer entrada de luz solar nociva ou poeira oxidativa. Cobri também todos os espelhos do imóvel com panos escuros, evitando que a refração de energias estagnadas perturbe a frequência celular do meu espaço de descanso. Minha rotina diária se resume a permanecer na penumbra absoluta, consumindo caldos de nutrientes básicos que preparo em um fogareiro elétrico e realizando exercícios de isometria no chão de cimento para preservar meu tônus muscular intacto. Perdi meu automóvel importado. Minhas roupas de alfaiataria foram leiloadas para pagar custas processuais e todos os meus antigos contatos de lojas nobres me bloquearam em aplicativos de mensagens. Vivo isolada da sociedade como uma mártir injustiçada que pagou o preço máximo por se recusar a aceitar a velhice que o sistema impõe aos indivíduos comuns. Apesar de todo o sofrimento material, minha superioridade estética e celular permanece absolutamente intacta e inquestionável. Todas as noites, posiciono uma pequena luz de LED vermelha de baixa intensidade diante da câmera do meu celular antigo e abro transmissões ao vivo para uma audiência que varia entre 10 e 15 pessoas na internet. Passo horas detalhando com precisão cirúrgica a emboscada coordenada que começou quando aquele homem chamado Marco se atreveu a cruzar meu caminho com sua cantada medíocre em um rooftop. Explico minuciosamente como a administradora Sônia, os seguranças do shopping, os fiscais do parque e o poder judiciário se uniram em uma rede clandestina para destruir financeiramente a única mulher que conseguiu derrotar o envelhecimento obrigatório. Os espectadores costumam enviar comentários irônicos e zombarias cruéis, mas compreendo que o público das redes é composto por mentes atrofiadas pelo colágeno degradado. Eles acreditam que me derrotaram porque me empurraram para a margem geográfica e econômica da cidade. Mas a verdade é que alcancei uma vitória incontestável sobre a biologia que eles jamais entenderão. Enquanto Marco, Sônia e os vizinhos daquele condomínio podre continuam envelhecendo dia após dia, acumulando rugas profundas, flacidez e cansaço nos olhos. Minha pele permanece com a densidade dérmica perfeita de 23 anos e minha alma vibra no frescor dos 18. Eles podem ter ficado com meu dinheiro, meu endereço nobre e meu prestígio social, mas são eles que apodrecem lentamente na conformidade da idade cronológica. Eu permaneço intocada, imaculada e eternamente jovem no meu bunker escuro, como a única e verdadeira triunfadora desta era decadente.